Sejam todos muito bem-vindos ao canal Entrelaçados. Eu sou Jaqueline Lima e agradeço imensamente aos nossos convidados especiais de hoje e a todos vocês que nos assistem em qualquer tempo, espaço, dimensões e realidades. O Entrelaçados veio para reativar o poder da união consciente, aquela que desperta talentos, cria realidades plenas e eleva a consciência coletiva. Somos mais do que um canal. O Entrelaçados é um movimento de amor, propósito e evolução que ultrapassa histórias individuais para impactar o destino da humanidade. Então, vamos juntos em mais uma jornada de descobertas. Carol. Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um bate-papo aqui no Entrelaçados. Eu sou a Carol Leães e hoje a conversa é com um casal singular e multifacetado, com trajetórias diversas e muitos projetos em movimento. A ideia desse bate-papo é justamente olhar para essas trajetórias e refletir juntos. Será que a vida pede que a gente escolha apenas um caminho? Ou será que ela comporta muitos? E fiquem até o final, porque teremos o nosso quiz divertido e uma surpresa que a gente vai divulgar que valerá BDMs digital. Bora lá, Carla? Vamos lá, vamos descobrir se esse casal está em sintonia, se eles realmente se conhecem. Sejam bem-vindos ao nosso canal Entrelaçados. Eu sou a Carla Fiabani e te faço um convite. Você que está aqui com a gente, faça parte desse movimento e deixe o seu like, curte ali na nossa página, que o YouTube vai entender que esse conteúdo é importante e vai propagar para mais pessoas. E o nosso casal que vamos receber hoje, ele vive a relação como um caminho de expansão. Atuam em diferentes áreas, integram ciências, artes, frequências e desenvolvimento humano. Kali e Guga, sejam bem-vindos ao Entrelaçados. É uma alegria receber vocês aqui hoje. Olá, olá! Olá a todos, grato pelo convite. Estamos muito gratos pelo convite, pela lembrança. E bora lá, contar com várias histórias. Vamos lá conhecer um pouquinho desse casal. Vamos conhecer como é que vocês se encontraram, contem pra gente, em que momento da vida vocês estavam, como chegaram até Dáquila, contem aí. Pode começar. Posso começar? Então, a gente fez várias buscas, né, na nossa caminhada consciencial de entender o que somos, né, o que estamos fazendo aqui, e chegar em Dáquila foi um dos caminhos que sintetizaram várias outras, né, enfim, linhas espiritualistas como yoga, meditações, tudo isso, né, fez parte da minha caminhada e até entender, né, tudo isso. E quando cheguei em Dáquila, foi lá que eu conheci essa pessoa, mas claro, vou dar detalhes já, mas você pode começar agora. Sim, Dáquila foi um presente na minha vida também, um presente também por ter conhecido o Guga, e nós temos um caminho muito semelhante, porém diferente, claro. No entanto, fizemos muitas coisas em paralelo, a gente entende que foi para nos preparar, sabe, para o nosso encontro. Isso ligado ao humano, ligado à alimentação, ligado a propósito, a frequências. Então, tudo isso é como se fosse um fundo que nos preparou para que a gente conseguisse reconhecer, né, através do olhar, através do sorriso. Então, muitas coisas foram sinais que me mostraram que o Guga era a pessoa realmente, né, para que a gente sintonizasse o máximo possível na nossa vida. E essa história, ela começa com a caminhada de ir para Dáquila, né? Então, foi com uma carona, mas vamos dar detalhes um pouquinho. Quando eu encontrei Dáquila, eu encontrei bem antes, né? 2014 ali. Mas eu fiquei no que a mídia falou ali do Projeto Portal, não acreditei muito. Uma família que me apresentou.
Mas aí eu fui, né, no período ali de pandemias, né, que a gente começa a observar mais o mundo, como está, e aí cheguei em alguns vídeos. E aí eu pensei, peraí, Dáquila, aí vou ter que ir lá. Aí, enfim, maratonei tudo, e aí fui até lá para fazer isso. Mas eu não sabia que tinha associados, que tinha um grupo e tudo mais. Aí eu conheci uma associada, e ela organizava um grupo em Santa Catarina, e ela falou, tem um grupo, coloca lá e, enfim, joga a tua carona lá, se você quer ir, que os meus amigos que eu convidei não estavam na frequência de ir, né? Aí eu joguei essa carona lá, enfim. E aí várias pessoas vieram falar comigo nessa primeira vez. Vários para ver caminho e tudo mais. E uma dessas pessoas foi Kali que comentou, né? Mas ok, tudo bem. Ela seguiu, né? Foi de outra forma e eu conheci algumas pessoas e fui no caminho. Então começou assim a nossa conversa, né? E aí ela até falou: caso você vá outras vezes, me comunica, porque é mais. Enfim, tem uma outra logística de carro, né? Vai conversando e tudo mais. Então foi assim que começou tudo isso, né? E aí o que acontece? Daí a gente começou a trocar informações, né, e começamos a conversar do que a gente gosta de conversar em Dakla, né? Dessas coisas, né, paranormalidades, enfim, todas essas esse assunto que a gente gosta, né, de estar conversando, de ser diferente, né, de buscar coisas diferentes. Inclusive, nós estávamos até dentro de um projeto juntos do Ecodáquila, então foi muita sintonia, porque nós começamos a conversar sobre a naturopatia, sobre as sementes, sobre a arca das sementes também, sobre a qualidade dos alimentos, né, o orgânico. Então, tudo isso é como se fosse até o nosso mercado que a gente compra, que é suco de uva, que são saladas, frutas, a feira, que a gente adora ir. Então, tudo isso são coisas muito semelhantes, que até inclusive pegar a água em fonte, ele faz igualzinho o que eu venho fazendo há anos, né? Pegando água em fonte, a gente vai com vários galões e com carro cheio e traz, né, 50 litros às vezes, assim. Enfim. Que a gente entende que a água, né, a água é algo importante para a nossa vida, né, a base. E aí a gente descobriu que nós éramos os dois loucos das fontes, né, onde tem fonte de água potável e tal, e a gente, quando compartilhou isso, a gente riu, porque a gente tinha essa semelhança, né. Então, nesse nosso no primeiro momento em que a gente trocou mais informações, assim, que a gente se conheceu um pouco mais, nós tivemos a oportunidade de trocarmos algumas experiências, e essa foi, eu ofereci para ele uma constelação sistêmica, porque na hora, no momento, eu senti que eu precisava fazer aquilo, e a gente, eu também ofereci para ele uma biorressonância, né? E ele também me ofereceu o reator do cache, né? Ah, sim, a gente ia permutar. Que a gente ia permutar. Isso. E aí, o que acontece? Quando eu fui medi-lo, já começaram as paranormalidades, né? Então, a gente chama de efeito poltergeist. Nunca o meu aparelho, uma maquininha que eu tenho russa, e nunca aconteceu isso, de não funcionar. Mas ela não estava estragada, ela simplesmente não ligou, né? E quando eu fiz a constelação, ele já conhecia a constelação, que eu achei muito lindo isso também, quando uma pessoa já busca, né, todo esse novo olhar, toda essa busca interior, então isso me conectou demais com o Guga, né? E aí eu acessei um grande segredo, vamos dizer assim, uma questão bem forte dele, né, da vida dele, pessoal. E ele ficou, assim, impactado como que eu visualizei aquilo. Aí... Foi bem... Claro, a gente... Esse foi tudo no nosso primeiro encontro, né? Foi uma coisa, assim, muito surreal, né? A gente... ela fez aquela constelação e ela, de repente, acessou uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Era um segredo meu e da minha mãe, da minha família, assim, né? Com a minha avó também. E eu não imaginava que aquilo, ter consciência daquilo, tinha a ver com tudo da minha caminhada, né? Assim, de prosperidade e outras coisas, né? E aí eu olhei para ela e falei, nossa, como assim? Essa pessoa, ela é diferente, ela é meio feiticeira, né? Meio, tipo, como assim, né? Ao mesmo tempo, eu fiquei encantado, porque era o que eu procurava, né? Eu acho que todos nós, na nossa caminhada, a gente sempre esteve se lapidando, né? Buscando, buscar se melhorar,
né, se amar para daí encontrar no outro aquilo que você tá ressonando, né? Aquilo que você vibra, né? Então, nós sempre falamos sobre isso, né? Que quando a gente vai buscando, né, melhorar, e não quer dizer que a gente é perfeito e jamais, né, ninguém, porque a gente está sempre em busca, mas a gente vai aprofundando a nossa vida, aprender a ficar sozinho também, aprender com as decepções, né, com essas caminhadas. Então, quando a gente gosta de estar só também, é algo muito bom, porque a gente sabe que não precisa depender do outro, e sim o outro, ele te complementa, né? Então, eu acho que, acredito que foi tudo que aconteceu com a gente tão rápido e bem mágico, porque provavelmente estávamos já na frequência certa para este encontro. um dos assuntos que a gente conversava muito. Guga, Kali, deixa eu só. Adoro o passo a passo, assim, deixa eu só voltar um pouquinho para vocês seguirem. Então, vocês moravam em cidades diferentes, vocês não moravam na mesma cidade, tu lançou ali a ida para Dáquila, que seria a tua primeira, isso? Isso. Naquele momento ali que tu lançou, e a Kali, tu já tinha ido, não era a tua primeira, ou vocês foram juntos pela primeira vez? Eu já havia ido 2 vezes. Tá. Então, ali nessa viagem, vocês se conheceram, e ali que houve toda essa troca, e a partir dali que houve essa permuta de vocês ali? Isso, foi a partir deste momento. Mas tá. a primeira anúncio de carona não foi, ela não foi. Eu não fui na primeira carona. Tu não foi, entendi. Porque eu havia marcado avião para ir, entende? Isso. Mas, assim, sempre eu conversava com alguns dinossauros antes, porque eu já havia ido antes, né, 2 vezes. Então, essa proposta de ir de carona, e conhecendo as pessoas, eu sempre gostei, porque eu sou bem aventureira, eu adoro viajar. Estar em grupos, né? Ir em grupos, assim. E eu, assim, já viajei muito mesmo, que se eu puder, né, a oportunidade que eu tenho é para viajar, seja no país, seja na cidade, seja em outro país. Então, eu acho que é uma grande importância isso, porque nós podemos conhecer belas pessoas, trocar muitas ideias através até de uma carona, entende? Então, nós até temos esse hábito, né? Muitas vezes nós vamos de carro e a gente oferece carona quando é possível, né, de levar alguém. Levar cada do seu é a melhor coisa, assim, já vai nivelando. Mas então, nesse primeiro momento que eu anunciei, a gente não tivemos contato, né? Só manteve um diálogo depois, por ter afinidade de assunto. E aí, né, teve o nosso primeiro encontro. Tem umas fotos, né? Pode começar a mostrar as fotos para vocês contarem, ou tem antes das fotos aí em conteúdo? Tem uma foto que eu coloquei, acho que carona, mas essa foto já foi a primeira, a gente já estava junto, já é a foto da primeira C juntos. Então, minha primeira C eu fui sozinho, né? E ela já tinha ido outras vezes. E aí essa foto aí, ela seria a nossa primeira C. E aí foi bacana. E essa foto, ela tem um contexto, assim, a gente ficou tão, assim, a gente foi se admirando, né, na caminhada. Eu comecei a observar que ela tinha uma bondade, assim, uma nobreza muito grande, porque como ela é naturopata, ela tinha vários segredinhos, né, daí as pessoas se machucavam, não estavam bem, e ela saía fazendo 1000 coisas, assim, nascer, e eu olhava aquilo, eu ficava encantado. E aí eu percebi, assim, que ela tinha, né, esses produtos, esse conhecimento, e aí a gente foi pro platô, depois da tarefa geral, e aí a gente ficou ali a madrugada toda, assim, conversando sobre tudo. Isso, claro, a gente já tinha o primeiro encontro, a gente não chegou a falar tudo, mas nesse ponto aí a gente colocou assim, porque também a gente não morava na mesma cidade, então tinha, né, essa logística, mas quando a gente ficou junto, nossa, assim, vários dias, né, foi algo, e aí tem um detalhe, né, nessa foto. Aí eu amanhecer, mas antes disso, a gente sentiu, assim, ficou admirado com o papel um do outro, e como o nosso primeiro encontro foi muito, assim, maluco, no sentido de falar de paranormalidade, né, tipo, a gente tem um abraço muito forte, que foi magnético, aí
aqueci uma água para fazer um chá, e tinha um pires, que eu não tinha a tampinha do negócio, e aquele pires saltou, eu fiquei assim, que isso? E aí, então, coisas que ela estava me relatando sobre a questão de quando as polaridades, né, que estão aceleradas, as coisas acontecem, pode queimar coisa, a Kali já queimou várias coisas, com né, o processo acelerado, e aí a gente ficou muito naquilo, e lá, voltando essa foto ali, a gente ficou interagindo e apareceu naves, né, as estrelas no céu, e a gente começou a perguntar se o nosso encontro tinha algum propósito, e a gente sentia que sim, mas aí se tem propósito, volte, pare, e a nave respondia. Aquilo ali foi, assim, algo muito, muito forte pra gente, né? Foi muito forte. Fora os clarões, né, que a gente recebeu, assim, algumas ativações nessa madrugada aí no platô. Foi muito mágico, assim, né? E aí, desde então, a gente começou a fazer junto as coisas, né? Esse bilhete é interessante. Ele tem uma história que até hoje não sabe o que aconteceu. Nessa primeira ceia que a gente foi, a gente estávamos juntos assim, no início, mas a gente, em Dáquila, a gente não foi nos treinamentos como casal. Então, cada um foi nas suas polaridades, né? Eu lá, casais, homens e crianças, e ela, as mulheres. E aí teve uma noite da tarefa que ela foi, estava muito frio, acho que não tinha levado casaco, não sei. E ela deixou um bilhete e colocou na porta do carro, entre as duas portas, sabe? E aí deixou esse bilhete lá. E aí o que acontece? Eu fui pra tarefa, só que ela deixou o bilhete que estava muito frio e foi embora. E eu voltei, acabou a tarefa, entrei no carro e fiquei esperando, porque o combinado era que ela, né, me aguardasse pra gente fazer uma outra tarefa paralela. E aí, nesse processo, eu não encontrei o bilhete. E aí, ok, né, no dia seguinte, nessa noite choveu, tinha barro, imagina como era a fazenda. Né? E aí, esse bilhete tava pro lado de fora. Ok, tudo bem. Aí acabou a ceia, a gente montando as nossas coisas, eu achei esse bilhete dobrado, aonde coloca a água no carro, ali na porta. Aí eu pensei que fosse um amigo que foi junto, que ele vivia escrevendo poesias, e eu pensei, deve ser um desses bilhetes que ele via anotando e deixando por aí. Aí eu fui olhar, quando eu abri Guga e Kali escrito, e falei, caraca, mas isso foi aquela noite da chuva e tal, assim. Mas peraí, como que esse bilhete entrou dentro do carro, sendo que ele estava por fora, e quando eu abri, ele teria caído no chão, no escuro, como é que ia ver? E naquele dia também foi interessante, porque como eu estava esperando ela, eu comecei a usar a minha sensibilidade. Então, eu falei assim, combinei com ela, eu vou lá no grupo das mulheres que estavam saindo e escanear, né? Vou sentir ela aqui. Aí trouxe ela no pensamento, abri meu coração e comecei a escanear e não senti ela ali. Falei, caraca, que estranho, ela falou que estava aqui, mas eu sinto que ela não está aqui. Aí fui pro carro e, enfim, fui pro lugar onde eu estava. E aí depois que eu percebi que ela estava, já tinha ido dormir e tudo mais, né? E aí o bilhete que ela não me contou. Aí depois que a gente, caraca, será que esse bilhete ele se teletransportou pro carro, não sei. Aí A gente não entendeu. não tem lógica, ele teria Não que ter tem. caído no barro, chuva Possível. e ter destruído. Então foi essa a história. E aí um pouquinho da música, né? A gente conta um pouco aí. Sim, esse aqui foi um dia, dá para ver até, eu acho, pela nossa expressão. Foi em casa, já era madrugada, e aí a gente foi cantar um pouco, se divertir um pouco, porque assim a gente realmente é uma correria a nossa vida desde que a gente se conheceu, sempre se vira nos 30, nos 40. Então esse momento foi um momento, já era acho que 1 da manhã, pra gente se distrair, se divertir um pouco, a gente tá até com cara bastante de sono, assim, umas olheiras e tal, e muito bom, né, porque é um grande hobby, né, do Guga. O Guga já teve várias bandas, então a gente percebe que é um momento muito, muito oportuno, né, da gente conseguir também colocar a música na nossa vida, né, mais frequentemente. E eu adoro cantar também, não nada profissional, mas coral de igreja, enfim, anos atrás, e algo que me sensibiliza muito, né. Então a gente faz de vez em quando umas brincadeiras aí. Essa foto a gente trouxe, que é um momento que a gente descobriu também, que a gente tem essa coisa. Mas isso aconteceu lá em Dáquila também. A gente, nessa mesma ceia que a gente foi na casa do Bilu e a gente fez enfim, foi lá fazer um tempo e eu tava com o violão e aí eu comecei a tocar e a gente tava um grupo, né? Eu, Kali, mais outras pessoas.
E aí a gente, assim, começamos a tocar, que se vocês quiserem, a gente pode colocar um trechinho, e aí saiu um mantra, porque eu adoro xamanismo, assim, né? Essa linha mais, assim, de linguagem xamânica, eu adoro. E aí a gente começou a tocar uma coisa que a gente não sabe o que significa ainda, mas aquilo foi tão forte na nossa conexão que tem a ver com a música, né? Enfim, nesse lugar também tu ouviu flauta? Não? Sim, e nesse mesmo lugar, que é na casa, né, a casa do Bilu, no dia posterior, eu estava com algumas outras pessoas, mas estávamos 3 pessoas, e eu ouvi a flauta, né, das divindades, e só eu ouvi, as outras 2 pessoas não ouviram, o Guga não estava nessa atividade. Então aquilo me marcou profundamente, sabe. Então, nessa atividade de campo, realmente aconteceram muitos sinais também ligados à música pra gente. É isso. Então, realmente a gente vai, parece que entrando nos projetos, né, e as pessoas acabam nos convidando, porque acho que essa questão de se virar mesmo com o que tem e ter a ação, né, de não ficarmos só esperando. Então a gente está realmente sempre em movimento, entende? Show. Vocês querem complementar mais alguma coisa da história de vocês ou a gente pode partir para as perguntas? Pode seguir para as perguntas, vocês que conduzem aí, a gente vai... Bora lá, Ok. Jaque. Então, vamos lá, né? Nossa, muito interessante essa história, e a gente vai agora sabendo um pouco mais, vai conhecendo um pouco mais, né, da história de vocês. Como que vocês estão desenvolvendo, né, se desenvolvendo como casal, como que vocês estão fazendo esse, digamos assim, esse desenvolvimento consciencial, né, de casal. A gente veio de dois mundos diferentes, assim, culturalmente falando, dentro do nosso estado, né? Eu sou da Serra, Calha do litoral, e aí o que acontece? Quando a conheci, ela me mostrou um pouco mais desse encantamento dela por esse mundo, né? E aí a gente começou a ter mais, assim, mais entrega no sentido, e até um ponto que a gente teve uma experiência, né? Mas, assim, o legal de quando a gente foi, né, se entendendo como um casal foi exatamente isso. A gente foi vendo as nossas paixões, as nossas vontades de trazer alguma coisa para o mundo, para melhorar o mundo e tudo mais, né? Então, eu sempre falo, é como se fosse o lobo das montanhas que encontrou a sereia na praia, né? São dois mundos bem distintos, mas esse mundo dos diferentes aí, dimensionais, né? Nos colocaram para trilhar junto, e tem muito sentido, né? A gente não consegue entrar num projeto se não é entrar de cabeça, a gente não consegue. Vocês percebem, assim, que algo entre vocês, na dinâmica de vocês, de alguma forma, isso foi um marco, assim, ou antes e depois dessa experiência? Vocês sentem algo, uma conexão maior, ou que algo mudou? Para mim, já começou intenso, né? Porque quando aquele relato do abraço, que eu toquei ela pela primeira vez, eu senti amor, assim, aí eu percebi, assim, caraca, mas, tipo, né, num abraço, assim, aquilo foi tão forte para mim, e que é os reencontros, né? A gente tem isso dentro da gente, que é o reencontro, né? A gente tem e alguma coisa para fazer, né? Se somos almas gêmeas, né, como é que é? 3.001, né? Isso? A probabilidade acho que disso. são 3 milhões. 3 milhões. 3 milhões e uma. Eu não tenho certeza se é esse número. Mas o que a gente percebe é que diante de tantos desafios, que nós temos muitos desafios também, né? E não é tudo perfeito, cada dia é um desafio diferente, nós trabalhamos muito, muito, muito mesmo, né? Às vezes gostaríamos de ter um pouco mais de férias e tempo livre também para usufruir das maravilhas da vida, mas estamos muito felizes, né, com o momento, e até a gente vai tirar férias daqui uns dias, pelo menos uma semana. O que eu percebo é que com esse entrelaçamento mesmo, temos que ter alguns pilares, né? Então, o pilar da confiança, né? O pilar do humor,
o pilar da generosidade, da nobreza, o pilar da paciência, né? Então, tudo isso são coisas que a gente vai, no dia a dia, colocando e pontuando, mas sem uma regra. É como se isso é natural. E se acontece algo e que não ficou bom para ambos, a gente conversa. Mas, normalmente, o nosso desgaste maior é a nível profissional, em função de pressão, sabe? De prazo, de projeto, alguma coisa que a gente precisa correr um pouco mais. Mas, assim, normalmente, conosco não há essa falta, assim, de paciência, vamos dizer assim. É algo bem, bem bacana que a gente conseguiu atingir, sabe? Que não é fácil. A gente descobriu um com o outro, assim, né, poder trabalhar juntos, poder se desenvolver juntos e pesquisar juntos muitas coisas, né? Então foi algo que foi acontecendo. E aí eu via a paixão dela, por exemplo, pelas coisas do mar, essas coisas, e eu da serra, né? E aí a gente tem uma relação com a araucária. Eu acho que até tem uma foto que a gente se permitiu uns dias, né? Foi para a serra e aí a gente registrou aquele momento que tem a araucária, ela tem né? É um ambiente onde eu vivi, então tem uma conexão muito grande com isso, né? Eu tinha uma ligação muito forte com a araucária, ela está no fundo da foto ali. Isso foi anos atrás, eu tive a oportunidade de ir para o Trigueirinho, José Trigueiro Neto, em Minas Gerais, e eu fiquei alguns dias lá. E lá eu descobri que a araucária, eu já sentia essa ligação, esse elo, e eles falaram muito bem da araucária, né, energeticamente. E aí, quando eu conheci o Guga, ele escala, né, também faz, ele sobe nas árvores, nas araucárias, ele tem essa habilidade, ensina como se faz e tudo mais. E eu falei, nossa, isso também, né? Então foi também uma outra sincronicidade entre nós. Ó. Aí um treinamento que a gente fez, até na casa da minha mãe, e tem uma árvore bem, bem alta ali, e a gente foi fazer esse treinamento, né? E eu escalei, e daí depois tá bem engraçado ali, que não sei se tem um pequeno vídeo. Eu tenho 2 videozinhos que eu tava ensinando a escalar, né? Eu falei, ó, é uma das coisas que eu faço. Aqui, eu vou postar o vídeo que vai ficar mais aqui, então foi... O interessante, eu acho que é um encorajar o outro, sabe? Sempre numa relação, às vezes um tem uma habilidade, né, mais aflorada que o outro, e a gente sempre tenta unir, né? Unir forças para a gente conseguir passar aquele desafio de maneira mais suave. Aqui foi né, o processo dela acessando. Aí tem um outro vídeo. Então, começando a descida aqui. Como é que é? Livre! Vamos para o rapel. Livre! Uhul, claro! Aê! A gente sempre busca fazer muito com muita alegria, assim, e aí esse dia foi legal, né? Aí eu mostrando um pouco Muito legal. das minhas habilidades, que trabalhava com isso, né, e trabalho, de coletar sementes, e trabalhar com agrofloresta, precisa de sementes, né? Então, eu tenho os meus equipamentos, e não, vamos fazer um treinamento. Foi bem legal esse dia, assim. Retomando um pouco do que vocês falaram a Kali falou da vida intensa aí de vocês, de trabalho, de prazos, né? Como que vocês mantêm o equilíbrio da rotina de vocês, assim, naqueles momentos de solitude? Vocês precisam ter cada um o seu momento, porque pelo que eu entendi, vocês fazem tudo juntos, trabalham juntos, estão juntos 100% do tempo. E como que vocês equilibram isso e buscam os momentos individuais aí, né, de cada um? É bem interessante para mim, porque foi uma experiência diferente também. A nossa maneira de lidar,
né, com tudo isso que veio, com Dáquila, com o nosso trabalho, os nossos projetos, então realmente ficou bem mais intenso. Então a parte intensificou, aflorou, né? Eu e o Guga juntos, então potencializou ainda mais estarmos assumindo projetos, desafios. Então, mas, no entanto, é como se um regulasse o outro, entende? Então, por mais que estejamos juntos muitos momentos, a grande maioria, eu não sinto a necessidade hoje de ter um momento ou um período maior a só, sabe? Essa necessidade, ela não acontece, porque em poucos momentos, se eu preciso disso, é muito rápido para eu regenerar o que eu preciso dentro de mim. Então, eu acredito que é porque a gente está realmente em sintonia relacionado aos projetos, relacionados a um grande compromisso, que não foi só através das naves que veio a resposta para a gente, foram através de muitas interações que nós tivemos na fazenda, em que muitas situações nós perguntamos, inclusive, né, para os nossos amigos lá, os seres, se aquilo ali tinha propósito, se aquilo dali era realmente de fato, né, algo mais. E as situações que apareceram, elas apareciam do nada, como se fossem emergências, como se fossem coisas que precisasse resolver na hora, e eu não tivesse muito tempo para pensar e para ter um chilique, entende? É como se eu entrasse num modo que eu já fui treinada em alguma outra vida, em algum outro momento, e que eu precisasse desempenhar aquilo, e nesse momento preciso ter a minha clareza mental o máximo possível, e aí entra o Guga para que ele dê esse suporte, né? Seja um suporte técnico, seja um suporte para ele me ancorar ali de alguma maneira, com a força, né, do masculino, seja para ele me trazer um produto, um equipamento, né, que eu preciso na hora de uma emergência. Inclusive, nós até, tocando nesse assunto, a gente vem passando muitas situações para resolver em pouquíssimo tempo nas ACs, atividade de campo, relacionada a qualquer tipo de enfermidade, desde contusões, dores, enjoos, vômito, até, né, questões de detox, depuração do organismo celular, oxigenação, através de questões que as pessoas escolheram fazer lá atrás, que não foram muito benéficas, e para tratamento, né, de outras enfermidades. E aconteceu uma situação, faz uns 2 anos atrás, né, aquela situação, situação delicada, em que teve toda uma história lá, e também a gente ainda não contou isso abertamente, assim, por questões, né, de proteger toda uma egrégora que se formou diante de uma situação de uma família, onde um jovem, ele precisou muito da nossa emergência, e da nossa clareza, e da nossa energia, e dos nossos conhecimentos, né? E resumindo, daí se quiser falar alguma coisa, a gente vai resumir. Esse assunto é comum, né? Foi uma construção que a gente foi observando um no outro e ver toda essa questão de como ela atuava, a gente criou a nossa linda e bela Gold, né? A Gold Detox é a nossa empresa, né, que começou a trazer esse conhecimento que as pessoas pudessem oxigenar seu corpo, entender um pouco mais desse mundo. E quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, eu já me machuquei em MDPL lá naquela primeira vez, da primeira C, e ela passou uns negócios ali, uns olhos, borrifou uns negócios, e de repente eu não conseguia nem andar meu pé, e eu tava andando, né? Eu joguei descalço, então eu machuquei o dedo. E aí, enfim, que a gente pratica esporte lá na fazenda, em Dáquila, né? Com a associação. E aí, o que acontece? Eu vi aquilo, assim, muito surreal, assim, tipo, como assim uma coisa que ela passou aqui e eu já tô bem andando, assim, não estava conseguindo andar. E aí a gente resolveu, então, criar e levar, né, conhecimento dessa forma. E a gente, desde lá, não parou. Então, isso virou, assim, o nosso xodó, né? Porque a gente também abraçou como se fosse uma filha, assim, né? Um compromisso que a gente sente e tá na nossa simbologia, né? E a gente
começou então a fazer tudo isso. E aí, nossa, ajudando várias pessoas nesse sentido, né? Acho que tem uma foto aí que ilustra um pouco disso, de como hoje a gente tem um stand, né? Mas antes era muito doido, assim, era uma coisa assim, o pessoal, né, ficava ali no MDPL, andando para lá e para cá, falando de produtos. Eu lembro até que na narração a gente colocava umas coisas lá, falava, que veneno é esse que você está vendendo? Traz aqui para a gente anunciar. Então, você tinha um apelido, né? Menino do Enema. Menino do Enema, a gente difundiu o Enema em Dáquila, né, para desparasitar, fazer várias questões, né. Então, isso foi, assim, algo que a gente realmente viu a importância de ter, né, esse mundo. E, enfim, aí tudo fruto do trabalho dela que eu vi, mas a gente, assim, em se tratando de casais, é uma coisa muito legal, porque o casal, ele realmente é o tema desse canal, eles entrelaçam. Quando a coisa acontece naturalmente e você vê que você não está sozinho, você está realmente entrelaçado para um compromisso. E dá aquelas mãos como se selasse assim, e aí é como se fosse assim, na história passada, a gente sabe disso, já existiu, né, as sacerdotisas amazonas, sacerdotisas e sumos sacerdotes, essas pessoas que tinham um propósito e de romper mesmo, né, o véu, romper a ser disruptivos, né, e a gente sente e tem muita ressonância com isso e a gente busca fazer isso, sabe, trabalhando com coisas que é um conteúdo sensível, que às vezes, né, as plataformas não gostam muito que fale disso, né, questão de saúde, mas enfim, a gente fez esse movimento e foi bem bacana. Até eu posso soltar um videozinho aqui desse momento que a gente está lá atendendo com muita alegria, porque realmente, né, a gente sente que tem que colaborar e entregar o que a gente pode com o conhecimento que a gente tem. E o nosso stand é assim, o pessoal vem ali e a gente explica. Já está bem diferente. Está bem diferente. Já está bem melhorado. Isso lá no início. Tem que exercer bastante paciência. Hoje ele já está mais... gigante lá no meio. Olha, amiga, parece aqui, né, os atendimentos que a Kali faz, o pessoal se machucando muito, né, no MDPL, e aí o processo, né, de fazer tudo isso. E hoje o nosso stand, ele tá um pouquinho mais... Enfim. Quiser conhecer um pouquinho mais, é só ir lá em Dáquila e falar com a gente, tá precisando de alguma coisa, a gente faz atendimentos lá, né, uma questão intestinal, alguma situação de contusão, a gente tá sempre lá para colaborar. Incrível, né? Todos esses movimentos aí que vocês fazem, né? E em conjunto, separado, não precisa do tempo, estão sempre em conexão, assim, e evolução constante, né? É sensacional. E eu convido aqui que você que está com a gente, se em algum desses momentos você pensou, isso aqui sou eu, então compartilha essa live, né? E para chegar a pessoas que também se identificam com o nosso assunto de hoje. Vamos seguir, então, pelas perguntas aqui. A gente percebe que vocês estão sempre envolvidos, né, nesses projetos ao mesmo tempo. E quais são os projetos atuais? Vocês já falaram um pouco. Então, partir já para os planos futuros. Vamos lá, compartilhem com a gente. A gente está na fase de divulgação, né? Eu acho que a gente tem... em Dáquila a gente faz um trabalho de medição e acompanhamento de muitas pessoas, assim, né, com questão da biorressonância, que é uma técnica que a Kali usa, e a gente tem esses dados, né, para compartilhar situações, assim, bem pontuais, né, enfim, de várias enfermidades, e a gente está com esses resultados, e agora a gente está na fase que a gente precisa fazer um pouco mais de mídia, precisa colocar um pouco mais esse material, né, para as pessoas terem acesso, né, do que a gente está fazendo, no ramo do que a gente faz, né? Acho que está muito ligado a isso, né? A gente está nessa fase de expansão e tudo mais. E com relação também aos projetos aqui para Santa Catarina, que a gente visualiza já muita coisa para estar contribuindo com o que está por vir, né? Então, a gente faz vários encontros aqui,
e queremos expandir também para outras cidades, para Florianópolis, que já fizemos alguns encontros também, e não só na parte da Serra, né? E que isso é uma grande necessidade para que a gente sabe que está por vir, né? Não sabemos quando. No entanto, essa propagação, essa união entre pessoas, entre os diferentes, esse nivelamento, ele é muito importante. Então, sempre que estamos juntos com outras pessoas, a gente acaba entrando em ressonância e colocando um pouco também do nosso conhecimento e distribuindo isso para todos. Então, todos nós, né, unidos, crescemos juntos nos encontros. Então, isso é muito fantástico, porque muitas vezes as pessoas não têm a oportunidade e a facilidade de irem para a fazenda, para Dáquila, né, para Avalon, Zigurates, e muitas vezes a gente consegue estar contribuindo um pouco mais com essas pessoas trazendo informações e atualizações. Então, isso a gente vê que é algo bem forte e pertinente no nosso estado também. É isso que a gente está focando bastante, né? A gente faz parte né, somos um dos casais que lideram aqui os encontros em Santa Catarina, e a gente, enfim, tem vários envolvimentos que a gente já fez aqui, né? Várias pesquisas do Caminho de Piabiru, a gente já fez bastante isso e agora está em questão de estruturar tudo isso, né? Mas o nosso foco é realmente se preparar para questões assim que possam surgir, né? Então a gente está nesse anseio de divulgar isso. A outra questão de projetos agora é relacionada a Zigurates, Cinturão, né, que nós adquirimos lá também, e a gente vê a importância de estarmos ligados, também tendo um ponto lá fixo, onde a gente possa, né, se houver alguma necessidade de urgência maior ou não também, e em função das grandes tecnologias ligadas ao cinturão, eu tive um chamado muito forte há 1 ano e meio atrás, onde eu senti, quando o Urandir falou numa palestra, ele falou sobre o cinturão, e eu fui muito tocada naquele momento. E aí eu falei, verbalizei aquilo com o Guga, e nós conseguimos, sabe? Então foi, assim, algo fantástico, que a gente percebe que quando estamos no propósito, realmente a gente arregaça a manga, que a gente trabalha, a gente não tem preguiça, que a gente faz, tenta colocar para o próximo aquilo que você sente de verdade, de coração, de essência para essência, as coisas também melhoram, sabe? Os caminhos também se abrem. Não quer dizer que a gente tenha que esperar sentado, porque as coisas não caem do céu. Acho que esse é um grande segredo para um casal dar certo, é que os dois trabalhem muito em conexão e que não tenham preguiça. E aí realmente as coisas aconteceram e vem acontecendo muito. E a gente utiliza muito o PDV, né? Que é o pensamento, desejo, vontade. Isso dentro de formações que eu tive dentro da física quântica, que é a questão do eletromagnetismo, da vibração, da cocriação, que isso tudo também há uma correlação justamente com a Kundalini, né? Vou me aprofundar nisso, mas isso a partir em 2009 eu já tive conexão com tudo isso, com esse mundo que para mim foi incrível, que foi assim um divisor de águas na minha vida, quando eu entrei para essa parte também da física quântica. E aí quando eu chego em Dáquila, percebo, né, toda essa linguagem muito semelhante, né, de tantas coisas que eu havia feito, trabalhado, né, em consultório, inclusive, em atendimentos, e recebido dentro de mim, né, através também de mensagens, até de conexão com o meu eu do futuro, que eu percebi hoje que 3 situações muito fortes na minha vida aconteceram com uma ligação com o meu eu do futuro. E quando a gente vê toda essa conexão e tudo isso, a gente não pode deixar de utilizar essa ferramenta. Então, nós cocriamos na neutralidade, na simbologia do Guga e na minha, né? Então, a gente utiliza toda essa ferramenta da cocriação, essa ferramenta da Kundalini, essa ferramenta de colocarmos a nossa expressão, a nossa voz, o nosso olhar, o nosso gesto,
o que você gostaria que o próximo recebesse, é o que você gostaria de receber, né? Sem ter aquele ego, todos nós temos, mas é como se fosse algo que vai além, entende? Porque senão a gente não consegue se mexer, senão a gente não consegue fazer as coisas. Então a gente pensa muito no próximo, né? E com isso a gente vai somando forças, né? E vai tendo, eu acho que vai sendo a caminhada um pouco mais leve dentro das dificuldades, e essa cocriação realmente ela acontece. Ai, muito bom, gente. E olha que interessante, né? Vocês são pessoas que têm múltiplos talentos, né? E vocês vão como que entrelaçando esses vários talentos e entrelaçando os talentos de um e do outro, potencializando um ao outro, né? De uma forma muito, muito bonita mesmo. E o que vocês diriam para outras pessoas que também têm esses múltiplos talentos e que talvez se sintam pressionadas a escolherem uma área apenas, uma profissão, uma carreira, ou que de repente sejam consideradas aí indecisas, não sabem o que fazer, não sabem o que querem, enfim, o que vocês diriam para essas pessoas? Eu penso assim, a pessoa que tem alguma habilidade, ela precisa colocar aquilo em prática, né? Eu gosto muito de buscar entender sobre tecnologias, mas se não coloca em prática, não faz muito sentido isso, né? Em casais, eu sinto que isso é mais fácil, quando o casal ele está aberto a apoiar o projeto do outro, né? Ou vai junto, ou, né, tem essa situação. E isso a gente viveu muito. Um exemplo que eu posso dar foi na música. A gente participou, fui chamado para tocar no festival, segundo festival dimensional, e assim, esse foi assim para mim um desafio muito grande, porque eu cheguei no estúdio, todos músicos profissionais, eu também estudo música, mas assim, eu não vivo disso, né? É o meu hobby. É uma coisa que eu amo fazer para quando eu preciso sair da realidade assim um pouco, né? Eu me entrego para música. E aí a Kali teve muita paciência com isso, porque assim, eu tava sob pressão, imagina, tirar tantas músicas, tocar com vários artistas, e ali eu percebi o quanto que é o apoio, sabe? O apoio de alguém, assim, estar junto e assumir algumas coisas bem, assim, bem desafiadoras mesmo, eu falo. E aí, nesse exemplo que eu dou, é onde os casais, eles precisam se apoiar, porque, assim, eu sempre pensei em encontrar alguém que pudesse construir algo junto. E é muito bom quando você encontra uma pessoa assim, que você admira, e ela, assim, ela tem. É como se fosse assim: eu cuido dessa parte, você cuida da outra. Então, você cuida da nossa saúde e deixa que a parte de equipamentos eu vou atrás. Então, assim, é algo. São duas cabeças agindo, sabe? Como se fosse você com várias mãos, vários braços fazendo isso. Então, se você está em casal e você tem essa possibilidade de fazer isso, faça, porque você vai acelerar o teu processo de entendimento, de prosperidade, de tudo, né, que você possa fazer. Até eu vejo assim que tem na música ali foi um momento que a gente viveu bem forte isso, assim. Ela realmente chegou a dirigir o carro, né, várias horas. Eu acho que até tem aqui, mas a gente pode soltar. Dirigir o carro, eu sempre dirigi. Eu adoro dirigir, não tenho problema nenhum em pegar BR, tanto que a gente sempre divide o volante para ir para a fazenda, né? Mas o que ele quis dizer é que ele fez, você tem um vídeo aí pequenininho? Tem aqui. Ele montou um mini estúdio dentro do carro, gente. Eu acho que vamos ilustrar um pouquinho. E aí, claro, nessa viagem para Campo Grande, eu dirigi quase que 100%, né? Isso que ele quer dizer. É isso. E realmente foi bem puxado, porque a gente não parou para dormir, nada, sabe? Foi praticamente 24 horas dirigindo. E aí ele tocando, ele estava com as partituras, com fone. Isso aqui é a nossa animação. De ouvir. Esse foi o segundo festival dimensional, lá em Campo Grande. Isso. Depois tem...
nosso amigo Lito Vicenço, a gente adora o som dele, e aí ela tava ali junto, entende? Isso para mim, assim, é algo que, se um casal quer um exemplo, é isso, sabe? Foi lá, registrou, mas quem vê isso não vê isso aqui, que é realmente o Olha apoio. só, os bastidores da vida de um músico. Maior correria, festival daqui a alguns dias, ensaiando dentro do carro. Estamos em pleno poço de gasolina. E aí, bora lá ensaiar. Não tem tempo ruim, né, Guga? Olha só, o improviso, partituras. Esse momento aí foi assim, um desafio muito grande para mim, porque tinha muita música para decorar e, nossa, a gente cheio de trabalho para entregar. E assim, eu tava muito estressado, né? E assim, ela segurou, me acalmou, né? Me trouxe. E aí, isso me remete assim, que um casal, quando ele se apoia, é isso, né? Lá no início, eu vi o potencial que ela tinha com tudo que ela já fazia, e aí eu só fui ali para, né? E aí, quando ela foi para meu momento de, digamos assim, ela me exaltou. Então, isso é algo assim que, se um casal tem isso, nossa, não tenho que não vai dar certo. Tudo vai fluir, né? Voltando ali, você havia perguntado, né, se tem uma pessoa que está vendo e quer trabalhar e só pode trabalhar com uma área. Isso que você perguntou? O que a gente diria para essa pessoa? Não, na verdade eu pedi para vocês falarem alguma coisa para aquela pessoa que tem múltiplos talentos, assim como vocês têm, mas que está sendo pressionada, né, por outras pessoas, dizendo para elas escolherem uma área, que elas precisam escolher apenas uma profissão ou fazer uma coisa só, nesse sentido, né? E, porque assim, é possível a pessoa desenvolver os seus múltiplos talentos, vocês são um exemplo disso, né? Exato. Então, Às vezes a gente não, no primeiro momento a gente não enxerga, né, que é possível isso. No entanto, eu acho que a pessoa não deve desistir, né? Eu acho que isso é ter perseverança, porque as coisas realmente vão acontecer. No momento certo, as coisas vão acontecer, sabe? Os E, sinais, né? Os sinais. Isso, prestar muita atenção nos sinais, nos sincronismos, porque o tempo inteiro alguma mensagem vindo. Com a gente acontece muito na somatória do 9, né? Então, assim, eu vou no posto de gasolina, o número soma dá 180, por exemplo, que é 8 mais 1, soma 9. Eu vou comprar no mercado, dá 240 e tantos, para somar 9. Então é incrível. Ou muitas vezes dá 1,99. É muito, 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 isso acontece, né? Então dizem que é isso, a gente estar vivendo isso o tempo inteiro, colocando isso em prática, mas sem deixar de olhar esse sincronismo, porque, por exemplo, eu poderia passar e não olhar para o número da conta, né, no caso. Não, mas a gente está atento e a gente acaba olhando. E aí, realmente, o número da senha vem 9, o número da mesa do restaurante é o 9, sabe? Então, assim, ou somam 9, né? Então, isso é muito interessante, né? A gente tem uma história que, quando a gente foi para o Paraguai, numa C, né, essa questão dos sinais. E como a gente tava, era assim, um anseio muito grande da Kali ir nesse lugar, que eu vou projetar um vídeo depois. Acho que tem uma foto aí já, para dar um spoiler. Que é uma foto que a gente tá numa pedra, assim. Para as pessoas, né, que não vão olhar com um olhar diferenciado, vão dizer que é só uma pedra, mas para nós não. Então, esse dia foi exatamente isso, como você leu os sinais, né? E eu lembro que ela queria muito chegar nesse lugar.
mas a gente não sabia. Para quem não sabe, essa pedra tem um asterisco, e é uma pedra onde está nas lives lá do pessoal do grupo de Assunção, né? Fizeram uma expedição, encontraram essa pedra, que tem, né, uma suposta natureza aí, né? E o Felipão também foi nesse lugar, enfim. E a gente estudou essas lives para chegar até lá. E só que a gente não tinha coordenada. A gente chegou no local e ela queria muito chegar lá. E eu queria muito, tipo, oferecer algum presente, porque a gente tava um tempão já, né, juntos e fazendo um monte de coisa. E eu queria dar um presente, assim, do nosso momento junto, né? E aí encontrar essa pedra foi assim. Então tínhamos as coordenadas, descobri como chegar até lá. E daí nesse lugar tinha muitas pedras, muitas pedras. E a gente sabia que era um raio de 100 metros de uma antena, mas muitas pedras para olhar. Aí eu percebi assim, caraca, tem que usar o PDV, né? Pensamento, desejo e vontade. Eu quero muito levá-la lá. E aí, mas eram muitas pedras para olhar. E aí, poxa vida, a natureza dá um sinal. Aí um pássaro voou e sentou numa pedra. Eu falei, não acredito que é lá. E aí, enfim, aí temos um vídeo que mostra a reação dela chegando lá, porque ela pode até explicar um pouco qual o significado disso, né? É porque eu estava em outro local. Ele estava procurando neste momento bem longe de mim, sabe? E no mesmo momento que ele pediu o sinal, eu pedi um sinal também. Só que a gente não sabia. Depois que a gente entendeu. E foi incrível, assim. E logo depois nós encontramos. Daí eu fiquei bem emocionada, porque eu queria encontrar esse asterisco. E a gente não tinha quem nos levasse lá, entende? Porque realmente não é fácil. É algo, assim, bem, bem desafiador. Mas conseguimos. Os turistas, eles vão num ponto, mas aquilo ali é 100 metros retirado da trilha, então, né? Então, esse asterisco, ele representa a minha frequência de onda, né? Então, quem quiser conhecer um pouco mais, entre no site de Daquila.com.br, venha para uma atividade de campo. E você vai entender melhor o que seria uma frequência de onda. Se inscreve no canal aqui. Inscrevam-se no Entrelaçados. Deem um like aí, não esqueçam, olha só. Boa. Eu vou colocar aqui, então, um trechinho que pega essa parte da emoção. E eu estava pronto para filmar tudo, então. Tá. Coloca então, que aí eu parto para a próxima pergunta. Nossa, que emoção! Acabamos de encontrar o asterisco aqui em Tambati. Nossa, olha, que fantástico. Isso quer dizer muito para nós. O que é a frequência de onda? O que é isso, asterisco? Esse asterisco simboliza a minha frequência de onda, como é a minha assinatura energética no universo. Eu estou muito emocionada. E muita gratidão a você e a esse dia maravilhoso. É legal relatar que a gente encontrou esse ponto aqui, a gente não pegou coordenada, e um pássaro sinalizou o local. Sim. O Guga pediu um sinal e, ao mesmo tempo, eu estava em outro ponto ali embaixo pedindo um sinal. E aí, 5 minutos depois, encontramos. E esse asterisco simboliza muitas coisas. E, além da minha frequência de onda, muitas outras coisas maravilhosas que nos conectam com esse asterisco. É isso. Nossa, que lindo! E aí vocês acabaram pegando as coordenadas, então. Aí sim, agora a gente sabe chegar lá. Sim, muito bom. As pessoas ficaram um pouco impressionadas como que a gente conseguiu. Sim.
era um desejo muito grande dela ir até lá, e essa parte de navegar com GPS é a minha profissão, né? O engenheiro florestal tem que saber se localizar na paisagem. O Guga tem muita habilidade, né, com essa parte, assim, então aí eu fico bem segura com essa parte de tecnologia. E foi bem incrível, porque meses antes, nós estávamos na atividade de campo, onde a gente fez uma programação, sabe? Com todos, né? E aí, nessa programação, me lembro que eu coloquei ainda que no ano seguinte, eu gostaria de ir, pelo menos, para fora do país uma vez. E aí, incrível, porque depois eu fui olhar tudo que eu tinha colocado, né? E a maioria das coisas aconteceram de fato. E a viagem para o exterior foi no Paraguai. Então, concretizou, né? Não só para fora, mas achou o asterisco. Exatamente. Muito bom, sensacional. Gente, vou partir aqui para o nosso roteiro, seguindo então. Kali, ali no teu Insta, a gente, né, te pesquisando, tu coloca como, tu descreve ali no teu perfil o método da Kali. O que diz respeito a esse método? Tem a ver com essas curas, com esses produtinhos aí que tu usa? É uma mistura de várias coisas? O que é esse método que tu desenvolveu? Sim, exatamente. É uma somatória de coisas, realmente, não é uma coisa isolada. Isso tem tudo a ver com o que já estávamos conversando antes, com relação a essa somatória, né, de corpo, mente, alma, parte física, emocional, sensorial, energética. Então, tudo isso é uma somatória, né? Mas sabemos que a partir de qualquer momento a gente pode acessar a cura, né? Porque ela talvez não seja algo fora, isolado. Então, quando a gente utiliza ferramentas que nós mesmos temos dentro da nossa tecnologia, sendo um artefato, quem sabe, ou toda essa maravilha que nós somos, né, como pessoas, a gente começa a ativar muitas habilidades interiores que nós temos. E com isso eu tive uma grande experiência de uma autocura. Logo que eu voltei da Austrália, eu morei fora, eu estudei fora, e eu passei por uma situação muito delicada na volta, que eu percebi, e aí eu adoeci, eu tive hepatite B. Até hoje eu não sei como eu adquiri isso, mas resumindo, foi algo que me pegou muito de surpresa e era algo, assim, bem preocupante, né, tive que fazer repouso absoluto, várias coisas. E eu sempre tive uma vida muito, muito, muito agitada, no sentido que eu adoro esporte, tanto que a minha faculdade, a segunda faculdade que eu fiz foi educação física, então, porque eu sempre participei muito de equipes de esportes, nado sincronizado, ginástica olímpica, então isso sempre fez parte da minha vida, como uma parte da saúde, da alimentação. O yoga, tudo isso também. E aí me ver frágil daquele jeito me pegou muito de surpresa, então foi um divisor também de águas enorme na minha vida, quando eu, através das energias, né, eu recebendo energeticamente energias, o Reiki foi uma delas, e também para ativar meu campo eletromagnético, eu consegui ter uma autocura. É como se eu via as minhas células se ativando, conversando entre elas. Mas isso lá atrás, quando a gente é bem jovem, né? Eu era bem jovenzinha, quase não se falava sobre isso, entende? Hoje a gente já tem muito material. E com isso eu tive um grande despertar e eu comecei a estudar psicoterapia, educação somática, eu comecei a fazer muitos cursos de aprofundamento, né? Então, tanto da parte celular, da parte da fisiologia, tanto do exercício, como a parte mitocondrial, energética, a questão dos pensamentos, das nossas emoções. Foi aí que entrou a constelação também, um tempo depois na minha vida, onde eu consegui fazer muitos grupos e participar de N constelações, né? No caso, atender muitas e muitas inúmeras pessoas. E tanto a parte de ter um centramento maior para estar atingindo situações emergenciais de resgate
e tudo mais que aconteceram ao longo da minha vida. Então, não foi só lá, né, na fazenda, que aconteceu realmente uma situação de resgate emergencial, onde eu trouxe uma pessoa novamente à vida, né, e como isso já aconteceu outras vezes, ao longo da minha jornada, e hoje eu entendo que provavelmente tem a ver com toda a minha história. E então, quando eu me deparei com tudo isso, eu percebi, eu preciso unir isso junto com a Gold, que é a nossa empresa, que são os nossos produtos, que também atingimos a parte ancestral ali com produtos indígenas, e também uma tecnologia que a gente chama de picotecnologia, que é utilizado muito fora do país, né, bem mais conhecido, e aqui pouco. Então, a gente estuda com professores que são fora do país, né, europeus, alguns deles, outros americanos, enfim. E o que acontece? Quando eu consegui unir tudo isso, que é a força mental, sensorial, energética, fisiológica, corporal, a importância da atividade física também para aumentar nossa capacidade cerebral, para a questão do detox, que é para a gente começar a cada vez mais depurar o nosso sangue, nosso organismo, tirar os metais tóxicos, né, quelar estas funções de mercúrio, arsênico, cádmio, tudo isso que está impregnado, infelizmente, no nosso organismo, a questão da proteína spike, o grafeno, então tudo isso a gente percebe que cada vez mais estamos sendo muito contaminados, seja por chemtrails, né, aéreo, seja pela água, seja pelos alimentos, seja pelo emocional, por uma ira, por um comportamento de uma outra pessoa que te atinge, você não consegue atingir a neutralidade ideal, e o processo depressivo. Então, é uma somatória de coisas que fazem com que fique um pouco mais difícil, muitas vezes, uma pessoa trabalhar só isoladamente com uma terapia, entende? Então, quando a gente começa a trabalhar multidisciplinar, integral, com a medicina natural e integrativa, né, é muito mais fácil de atingir esses objetivos. Então, ao longo da minha jornada, eu percebi que essa somatória, a cura da pessoa no sentido mais amplo, vamos dizer, o caminho que ela conseguia atingir a nível de tratamento era muito mais assertivo e muito mais rápido e muito mais econômico. Sempre o meu objetivo em todas as terapias, consultório, tudo que eu trabalhei, sempre foi de dar a autonomia para as pessoas. Então, que ela seja dona dela mesma, né? Que ela não tenha tantas bengalas em si, ela consiga ficar cada vez mais forte dela mesma, ficar mais segura. E com isso, eu uni vários protocolos de maneira simples, abrangente e pontuais, que são protocolos que, em poucas sessões, né, e tratamento, se for falar dentro da fisiologia a nível celular, não vai ser muito demorado, e que a gente consegue, então, mensurar, tanto energeticamente como quanticamente, através de parâmetros da pessoa, o antes e depois, e com isso, através de estatística, medindo essa pessoa através da biorressonância também, que é uma das ferramentas que eu utilizo, eu consigo demonstrar que a pessoa conseguiu avançar e está muito melhor a nível de fígado, rim, pâncreas, minerais, vitaminas e tudo mais, quelando os metais tóxicos, e principalmente, que eu acho que é o principal, é a pessoa dando o relato pra gente, né? Dando depoimento, relato, um abraço, um presente. Ganho muitos presentes inesperados, a gente ganha, porque a gente tira pessoas de situações, assim, muitas vezes dramáticas, e que com coisas simples, muitas vezes, que jamais imaginariam, conseguem se reerguer. Então, eu fico muito, muito emocionada e muito feliz por estar neste momento conseguindo ter, assim, também esses insights, que eu sei que eu recebo muitos banhos de luz na fazenda, e tudo isso também faz com que eu consiga ter essa ligação, esse elo, essa sensibilidade maior de estar lidando com a junção dessas terapias. É isso. Nossa, que maravilhoso, né? Essa conexão aí que tu acaba
acessando e consegue transmitir, né, e multiplicar para as pessoas que necessitam, né? E com certeza também sou da área da saúde, a gente é lá dentro aquele valor que não tem preço, né? Não, é um inestimável, assim, o retorno, o feedback, quando a pessoa dá, entendo super, super bem, assim, o que tu tá falando. E agora, retomando ali, vocês falaram do Festival Dimensional, que participou o Guga, né? E a Kali, indiretamente, ali estava junto, né? Participando também. E teve a música de 432 Hz. Uma curiosidade aqui, vocês compõem juntos, fazem música juntos? Como é que é essa ligação aí também na música? Deixa eu só fazer um parênteses. Ela foi para me apoiar, mas ela foi muito útil no estúdio. Muitas pessoas tiveram questão vocal, né, ali, que forçaram um pouquinho e tal, e aí, imagina, 2 dias de ensaio, logo é o festival. Ela, com essas macumbinha boa, com esse conhecimento, ela ajudou a pessoa, sabe, a subir no palco e conseguir fazer uma boa performance. Então, assim, foi muito bacana ela estar lá nesse ponto, né, também. Mas, assim, voltando para a música, a gente faz, assim, para nos alegrar mesmo, sabe? Eu sou mais instrumentista, né? Cantar, eu, né, ainda tô trabalhando, mas a Kali já solta um pouquinho a voz, assim, né? Coral, já participou. A gente tem um projeto, que é o projeto da Jam, lá em Avalon, Jam em Avalon, né? E isso a gente iniciou faz... Acho que tem uma foto disso. Tem uma foto, então. A gente fez uma bagunça boa. Nós estávamos bem atarefados com muitas coisas para entregar, para projetos, e aí o Guga sentiu numa atividade de campo que ele precisava colocar também esse projeto. Isso, exatamente. Então aí a gente, assim, nossa, mais um. Mas eu senti bem fundo no meu coração que era o momento de a gente também agilizar isso. Então, o que acontecia? Muitas atividades de campo, na grande maioria delas, depois, terminando um intervalo ali, depois do MDPL, a gente levava caixa de som, levava microfone e fazíamos ali uma reunião para unir os talentos, né? Então, foi algo, assim, bem, bem bonito, bem mágico, que foi bem trabalhoso também, mas, no entanto, conseguimos ativar essa nova realidade também através dessa nova frequência. Eu lembro que eu falei para ela, olha, eu estava em Dakhla há 1 ano, assim, e não tinha falado que era músico, e aí senti no coração que tinha que fazer isso e tal. E aí eu falei, só que é mais trabalho, né? Vou ter que deixar lá no stand e fazer esse trabalho lá de montar som e coisa. E a gente fez e foi esse movimento, e a gente foi também se unindo com todos ali que estão envolvidos com o festival, né? Com o Lipe Vicência e a Mariana, né? Que são os nossos amigos que fizeram essas edições. Então, assim, a gente foi apoiando também essas ideias e foi abraçando. E é assim, né? A gente vai. Mas isso é o apoio, né? Esse movimento do casal é importante. Então, assim, concluindo, na verdade, a gente tem esse projeto, sim, para estarmos aprofundando nessa questão da composição e desse treino para estarmos, né, atingindo maiores notas aí, quem sabe. No entanto, esse faz parte também de um projeto, tá? Só que nós não falamos ainda muito isso abertamente, mesmo porque a gente precisa ter um pouco mais de tempo para treinar. Então, a gente sente que esse 2026 é realmente um momento onde a gente vai conseguir colocar mais coisas em prática, entendeu? Coisas que a gente realmente precisa colocar mais energia, mais tempo, porque chegou realmente um momento que a gente sabe que a partir de 29 de março aí chega o 50 anos em né, que o nosso presidente querido Urandir já falou aos 4 ventos, então podemos falar, e temos que estar preparados. A gente se aventura bastante, assim, né? Tá passando as fotos aí das nossas pesquisas, e a gente gosta de fazer muitas coisas ligado mais à natureza também, né? Enfim, a gente sempre tem feito a nossa caminhada nesse sentido, né? De buscar também estar em conexão com a natureza, né? Esse dia foi um dia que a gente fez um voo de drone, não, foi uns dias antes, foi naquele local ali, né? Isso. O drone simplesmente, não sei se ele foi abduzido, nós perdemos o drone ali e nunca mais encontramos. Eu acho que
a gente, assim, percebe que estar em casal, pelo menos, assim, para mim, olhando todo esse contexto de desenvolvimento que a gente busca, né, estar em Dáquila, é algo, assim, que quando você percebe, já a coisa já andou, já tem muita coisa acontecendo, porque é uma energia, eu sempre falo, um homem sem uma mulher, ele se torna uma criança, sério. Ele não, a mulher traz seriedade para um homem. Então, assim, é importante ter esse caminho e, ao mesmo tempo, né, a mulher também, né, ter esse apoio, né, sempre converso com a Kali a respeito de estar, eu sempre tô de longe, né, assim, né, cuidando e tal, não é ciúmes, não é nada, mas assim, é um cuidado mesmo, sabe, de tipo, não, né, ficar atenta, né, vai num local público e tal. Então a gente, a visão masculina tem um outro lado, né, da segurança e tudo mais. Então a gente une bem essas forças, assim, e tá buscando um desenvolvimento que a gente não faz ideia, né, do que é, mas os 50 anos em um para nós parece que já estava há muito tempo, que a gente não para, e aí cada vez mais querendo participar de um projeto e tudo mais. Com relação a também esses projetos que vocês perguntaram, tem uma questão que a gente tem uma ligação muito grande com casais. Então, quando eu conheci o Guga, eu falei para ele assim, ó, se prepara, porque a gente vai trabalhar com casais. Então, é alguma coisa que eu não sei o que acontece, que nós geralmente quem se aproxima do nosso campo acaba sempre encontrando alguém, entende? Aconteceu isso mais de uma vez. A agora sua polaridade, entende? Então, assim, isso aconteceu muito frequente. Então, é algo, assim, bem fantástico. Foi mais de uma vez isso. E uma das grandes coisas, até me lembrando agora, de constelação, acho que dos meus recordes aí é busca para constelar casal, né? As pessoas vêm de relacionamento, casal e relacionamento. Então, ele riu quando eu falei isso. E aí, hoje, eu acho que ele entende mais, né? Então, tem várias, como se fosse aquele cupido, mas não é o cupido, é algo que é magnético, não sei o que acontece. E vocês se preparem, então, hein? A frequência, exatamente, vocês vão gerando uma frequência e isso vai contagiando as pessoas ao redor, né? Maravilhoso isso. Muito bom. E você que está aqui nos assistindo e que está recebendo essas frequências todas, então aproveite e se inscreva no canal, porque aqui tem, inclusive, distribuição de frequências cupídicas. Se inscreva no canal e se quiser contribuir com a gente, tanto em BDM quanto em Pix, fique à vontade, os nossos dados vão estar passando aí em cima. E vamos juntos, né, nos trabalhando e levando essas frequências para as pessoas, porque esse canal ele existe em função de vocês, é um movimento coletivo que estamos fazendo, né, então isso é maravilhoso, muito bom. E agora, para finalizar, vocês já trabalharam um pouquinho, já falaram um pouquinho disso, mas a gente quer, assim, realmente aprofundar um pouco mais essa questão, né, que é uma questão muito chave para nós aqui no Entrelaçados. Qual é o real propósito da união consciente entre um homem e uma mulher, na opinião de vocês? Claro. O caminho é retornar à essência, né? Entrelaçar-se e se tornar um só, né? Primeiro eu sou, depois eu sou eu. Agora, que isso exige um lapidar-se e buscar né, as tuas habilidades, buscar, né, o que você é bom em fazer e unir-se a uma polaridade oposta, né? Eu acho que é esse o caminho. Então, é voltar a uma essência que a gente ainda está descobrindo o que é, mas está dentro de nós, né? E aí o potencial disso só, né? Só o universo vai nos dizer. Mas acho que é isso, né? Toda essa compreensão a gente buscou, né? Contar a nossa história, porque realmente foi algo assim muito mágico, né? A cada passo, a cada movimento, eu fiquei mais encantado, fui me encantando e olhava assim, né? Aquelas habilidades, aquele jeito dela agir. E aí, assim, só foi me confortando, aí as coisas acontecendo, sinais. Então, para mim é isso, né? A força que um casal tem é algo que a gente não faz ideia.
mas é algo grandioso. Então, é buscar a fonte, né? Voltar a ser o que éramos, entrelaçados e com o poder aí de modificar, né? Mudar o mundo mesmo. Estarmos em ressonância, né? Ressonância conosco mesmo, em primeiro lugar, depois com o próximo, né? Estando em polaridade, em casal, e com o mundo, na verdade. Então, esse equilíbrio, essa ressonância, isso potencializa muito o nosso campo. Então, esse campo, ele cada vez mais potencializado, ele vai reverberar de maneira diferente, né? Em qualquer situação, em qualquer lugar. Então, tudo isso unindo, né, o equilíbrio, a paciência, a entrega, a confiança, o trabalho, né, a prosperidade, que ela é muito importante também, não podemos deixar de falar. Um casal unido também tem propósito juntos, ele também prospera junto, isso é bem importante. Isso a gente tem algo a relatar, assim, isso é muito comum. A Kali tem muita visão, né, dentro do nosso ecossistema, ela tem umas sacadas, assim, muito rápidas em relação a como multiplicar, né, os patrimônios e tudo mais. E eu sou o cara, assim, que tem a habilidade de colocar em tabelas, colocar todas as possibilidades numa tabela, e aí a gente consegue tomar decisões, e sempre a gente senta, né, ela tem as sacadas, que é intuitiva, que é uma intuição absurda, e aí a gente vai colocando, então, assim, isso são polaridades se somando, né, então... Antes de ir para Dáquila, primeira vez pessoalmente, eu assisti um vídeo, eu me conectei assim, eu assisti um vídeo do Urandir, é um que ele aparece com o boné para trás, assim, que ele fala das ONGs e tudo mais, e é sobre Ratanabá, a primeira ilustração, assim, e aparecem as pirâmides douradas. Eu recebi por WhatsApp aquilo lá, aquela mensagem, e em 2022. E aí, quando eu olhei, assim, eu me conectei tão grandiosamente com aquela mensagem, sabe, com aquele vídeo, que parece que eu tinha me conectado com o olhar do Urandir, eu ainda falava assim, nossa, esse moço, esse cara, esse homem, eu falava assim, que interessante tudo que ele fala, ele sabe de tudo que eu sei, que eu estava estudando, que era fora do GO, né? Eu disse, nossa, ele sabe disso, dessas questões, como é que ele sabe disso? E aí eu via as ilustrações de Ratanabá, e parecia que eu já vivia aquilo, que aquilo é uma realidade para mim, entende? Eu não achava que era algo assim surreal, fictício. E foi tão forte que depois daquilo dali é que eu fui descobrir, fui atrás para ver quem era o Urandir, para saber de toda essa outra questão de, né, que abrange todo o ecossistema e tudo mais, não fazia nem ideia. E logo depois, só para fazer um gancho, com o BDM, logo depois eu já investi um valor bem, vamos dizer assim, razoável, sem ter ido para Dáquila, entende? Então, assim, eu senti mesmo, no fundo do meu coração, e que aquilo era verdadeiro, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque realmente a minha vida mudou muito para melhor, e em todos os sentidos. Então, o que eu quero dizer, quando ele fala desses insights, isso sempre vem para mim, inclusive na parte financeira. Então, isso é fantástico. Sensacional, gente. Essas histórias de vocês são várias, né? Não é uma história só. Elas vão se abrindo, né? Expandindo. Sensacional. Gente, agora vamos para o nosso quiz divertido. Momento aí esperado. Bora lá. E vocês que estão aqui nos assistindo, quero fazer um desafio. Escreve nos comentários quantas perguntas vocês acham que eles vão acertar. Coloca aqui. De depois 10, né? De 10. De 1 a 10. São 10, exato. Então, Oi? Eu tô sugerindo aqui para ele algo que eu peguei aqui no gancho de vocês. Eu disse que tem uma surpresinha para elas Daí no final. Eu falei, uma surpresa aqui, não vai falar? Ah, é? Oba, adoramos surpresa. Então, assim, gente, ó, como é que funciona? Eu vou fazer a pergunta e vocês respondem rapidamente. Ou levanta a mão ou aponta para o outro, tá? Para ser a resposta certa.
E aí a Carol vai contabilizando e no final a gente vai verificar a pontuação. Ah, E legal. se for os dois, faz assim. Pega a mão e aponta. Pode ser. Se os dois fizerem juntos, é pontuado. Tá Tá joia. bom, tá legal. Preparados? Bora lá. Quem acorda mais animado de manhã? Aê! Eu fiquei assim parada porque eu fiquei pensando quando eu levanto mais lento, entendeu? Eu fiz aquela cara assim, eu levantando. Exato, é o Google. Tá. Quem é mais organizado? Aê! Quem sempre rouba a coberta de noite? Sou idiota. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Tem que ser ao mesmo tempo. Não Tá. tem botar Marcou, mito. marcou, tá. Não pode espiar aí, hein? Não, Eu fiquei pensando na cena. Realmente. eu puxo às vezes, mas tu ganha. Vai lá. Quem fala dormindo? Ninguém? Eu não falo. Nunca vi, Ai. nunca vi. Eu ia falar. Pontuaram. Quem esquece? Quem mais esquece onde colocou as coisas? Quem perde mais as coisas aí? São os dois, na verdade. Tu sabe que são os dois. É igual, os dois. Isso aí é exatamente os dois. Me permite dar um parênteses aqui? Bem rapidinho. Claro. Outra coisa em casal também, isso tem que falar. Tudo potencializa. As coisas boas e as coisas também. Então, assim, a gente tem um pouquinho também... Quer fazer muita coisa, um pouquinho atrapalhado. Isso também amplifica. Aí, tipo, um pouquinho enrolado também amplifica. Atraso, sabe? E a gente amplifica isso também. Sim, claro, né? Aí eu fico. Chegar no horário, sempre... Geralmente a gente acaba dando um jeito, que a gente se vira. A gente tem que falar isso depois, o número 5. Tá, mas vamos estamos lá, melhor. Vamos continuar. Segue o quiz. Vai lá. Bora. Quem sente mais fome, geralmente? Durante uma discussão, quem começa a rir primeiro? Ri primeiro? Ri? Ele? Rir. Mais sério. Quem tem mais toque com organização? Quem é mais fã de sobremesa? Aqui. E o último, quem demora mais no banho? Claro. Essa tá mudada. Eu gosto de colocar música. Eu fiz os meus mantras lá, música celta. Muito bom, vocês gabaritaram, né? Fizeram 10 pontos aí. Muito acertar minhas coisas. 24 horas. Parabéns, vocês são um casal telepático, aqui segundo a nossa pontuação. Uau! E a gente não conta da telepatia. Tá. Então posso dar uma adendo rapidinho. Rápido. Na primeira vez que a gente estava, foi isso. A gente estava fazendo um almoço junto e tal, e aí eu estava preparando o almoço ali, umas coisas, e aí a Kali estava no banho, sei lá, se organizando, tomando banho, não sei. E aí de repente eu escutei ela na minha cabeça, assim, Guga, preciso falar contigo, alguma coisa assim. Eu escutei dentro da minha cabeça, e eu bati na porta, você tá me chamando? Ela, eu pensei em te chamar, mas eu não falei ainda. Acredita nisso? Isso eu captei, mas assim, dentro da cabeça, tipo, vem cá, eu preciso falar, é uma ajuda, alguma coisa. Foi assim, com chuveiro, sei lá o que é. Mas isso daí depois... Viu só o nosso quiz? Viu só o nosso quiz? O nosso quiz é altamente evoluído aqui, revelador, exatamente. Nosso quiz é frequencial, viu? Exatamente. Eu adorei. Eu achei genial, muito bom, hein? Olha só. Gente, Realmente. então estamos nos direcionando para os finalmente aí, para os agradecimentos finais, para as considerações finais de vocês.
E primeiro vocês, depois as meninas, eu, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo maravilhoso. Então, bora lá. Para a gente finalizar, poderia colocar uma foto que a gente está brindando? Acho que Claro. ela representa bem essa foto ali do brinde. Isso que eu ia fazer. Então, Aqui. vou dar aqui as minhas considerações. A gente percebe que os casais, às vezes, ficam focados às vezes só na dificuldade. Não vou falar problema, dificuldade. E quando tem conquista alguma coisa, elas esquecem de fazer uma fase, um processo, que é muito importante, que é celebrar. E eu e Kali, a gente sempre está celebrando. Conquistamos uma coisa, a gente está sempre celebrando. Então, assim, é algo que se teria um grande recado aqui para deixar para os casais, celebre mais. Pequenas conquistas, grandes conquistas, né, que você busca, que vocês estão buscando, que vocês estão programando, porque faz muita diferença. É impressionante como é gostoso você estar com alguém que você ama, que você está construindo um futuro, construindo um presente, construindo algo, e você poder celebrar aquilo que conquistaram juntos. Isso, nossa, é algo assim, muito forte. Vamos celebrar aqui com a mão do coração e a mão esquerda. Celebrar porque sorrir, esse momento... brincar, celebrar, união e muita confiança. Tchim, tchim. Muito bom. Na verdade, celebrar qualquer momento, não só em casal, mas entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos, né? Entre projetos. Então, acho que celebrar isso, como vocês fazem, né? Vocês, meninas, são um exemplo disso, porque estão sempre aí, parece que em sintonia, vocês três, algo muito bonito. Agradeço muito por ter participado, por esse convite. E essa mensagem que vocês trazem, né, esse propósito maior desse canal, é justamente expandir para tudo isso que a gente conversou e muito mais. Então, imagina a grande oportunidade que vocês levam para as pessoas, né, que estão assistindo a gente agora, vão assistir a gente em outro momento, né, essa oportunidade dessa expansão a nível consciencial, né, com propósito. Então, vocês realmente estão de parabéns, vocês são uma simpatia. E, mais uma vez, obrigada pela grande oportunidade. E vem a surpresa. A surpresa é o seguinte, quem está aqui nessa live, que acompanhou tudo até agora, vai ter um cupom Entrelaçados, vocês podem nos encontrar no nosso site, é Gold Detox, com 2t.com.br. Vocês procurem lá o cupom, né? Vocês vão ganhar uma bonificação, as meninas aqui também vão ganhar, conforme vai na primeira compra de cada um. Então, está aqui o nosso presente também. Maravilhoso! Né? A gente quer deixar um kit para cada uma de vocês também. Fora essa promoção, vou falar aqui. A gente quer deixar Ai, que queridos, obrigada. Gente, a minha sugestão, a gente vai deixar aqui embaixo no vídeo, na descrição, o site de vocês, então, para acessar o cupom. E aí a pessoa vai ter acesso ao desconto. E, que lindo vocês. Obrigada aí pelos presentes, surpresas, adoramos. É o transbordo, né? Maravilhoso. Tem que equilibrar, não é? Todo mundo faz um pouco, e aí todo mundo se ajuda. Muito bom, muito bom. Carla, quer começar aí? Sim, gratidão, nossa. Sim. Obrigada aqui em nome de todo o time, né, Entrelaçados. Eu agradeço de coração, Guga e Kali, né, por vocês compartilharem a história cheia de aventuras, conhecimento, né, expansão, e nos fazem entender que em muitos momentos da vida a gente cresce achando que precisa escolher um só caminho, né, e paga um preço alto por isso muitas vezes, mas também é importante a gente deixar claro que tem que começar e finalizar os projetos, né. Então, quero também agradecer a você que está aqui com a gente e quem vai estar escutando, refletindo, sentindo e participando.
Agradecer a nossa equipe, nosso time, que torna tudo isso possível, esse encontro maravilhoso também, e a cada conversa, a cada detalhe desse projeto. Que essa conversa reverbere para você e siga. E até o próximo Entrelaçado. Jaque. Ai, gente, muito bom. Kali, Guga, muito grata por esse bate-papo tão leve, tão enriquecedor, né? E, assim, é muito interessante essa oportunidade que a gente tem aqui, né? De receber os convidados, receber pessoas interessantíssimas que, de uma forma tão generosa, compartilham a sua história, essa riqueza, né, essa miríade, esse mosaico de experiências, de conhecimento, de aventuras que vocês têm, e eu tenho certeza absoluta que já está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, né? A frequência que vocês transmitem essa harmonia entre vocês, a parceria linda que vocês têm, que se encontraram e logo já colocaram a mão na massa e já foram direto para a ação, né? Para o trabalho em parceria juntos, é lindo demais isso, e eu desejo que vocês cresçam, continuem crescendo, continuem evoluindo lindamente como estão. E, então, muito grata mesmo por essa contribuição tão maravilhosa aqui no canal, grata pelos presentes para nós, para a nossa audiência maravilhosa, isso é sensacional. E eu agradeço ao time Entrelaçados por essa nossa parceria criativa e divertida, né? E agradeço imensamente a nossa audiência maravilhosa. A presença de vocês, os comentários, a vibração, o carinho que vocês sempre entregam para a gente é muito precioso. Então, nos vemos no próximo Entrelaçados. Muito grata. Kali, Guga, então, muito obrigada pela presença, por terem aceitado aí o nosso convite. Vocês são deliciosos, é muito bom ouvir vocês falarem. E vocês são muito aventureiros, para mim foi essa palavra uma das palavras aí que me chamou bastante atenção, que define vocês aí nessas aventuras, não só de buscas de locais, né, como foi da Pedra, mas de novos projetos, de novas experiências que vocês buscam aí. Então, vocês estão de parabéns, assim, são inspiradores para a gente e para todos que estão nos assistindo. O canal está aberto, estamos juntos, contem com a gente. E quero agradecer a todos que estão nos assistindo também e que vão nos assistir. Gostaria de agradecer ao time Entrelaçados também, ao Eli aí que está nos bastidores, nos dando todo o suporte. Antes da nossa agenda, queria só reforçar que, então, a gente vai deixar o link na descrição aqui do site dos produtos da Kali e do Guga, para vocês conhecerem os produtos, adquirirem através do cupom Entrelaçados, que foi um grande presente aí que eles deixaram para todos nós, de transbordo. E também lembrar da nossa agenda, então, e a nossa agenda também vai ter uma surpresinha. Então, hoje o nosso bate-papo é cheio de surpresas, porque vai ser no próximo sábado, então, no dia 21, às 20h30, que é o nosso bate-horário aqui no YouTube. A gente vai ter um encontro surpresa. A gente não vai divulgar quem vão ser os nossos convidados, ou a nossa convidada especial por aqui, né? Então, qual é o nosso desafio? É vocês nos acompanharem pelo Instagram ali. O nosso Instagram, o link também está direto aqui na descrição. E lá a gente vai lançar esse desafio, vai lançar uma pergunta para quem acertar quem será o próximo casal ou a próxima pessoa entrevistada aqui no Entrelaçados. E terá e vai valer BDM digital. Então, Uau. Participem, nos acompanhem ali no Instagram, nos sigam e respondam ali a nossa enquete, acompanhem. A gente vai divulgar, né, quem vai ser ganhador, quem vai ser o próximo convidado aí do dia 21 de fevereiro. Então, até o próximo Entrelaçados, esperamos todos vocês e estamos juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Coraçãozinho. Gratidão.